Então, comecei a gravar, tá? Ah, não. Ué, eu te trouxe de volta, Fabiola. Você foi pro outro canal de voz. Eu te trouxe de volta. Sempre te trarei de volta, não se preocupe. Isso é meio stalker, né? Mas enfim. Então, tá, dando prosseguimento ao que a gente vai ver sobre estruturas algébricas, a gente vai começar a falar sobre morfismos, tá? Que são os mecanismos que permitem que duas estruturas conversem entre si. Então, é aquela história. Eu gosto de pensar assim: se uma estrutura algébrica, se eu pensar numa estrutura algébrica como se fosse um dispositivo que é como se fosse uma engrenagem, meu Deus, eu não sei desenhar engrenagem. Ficou parecendo qualquer outra coisa menos uma engrenagem. É mais parecido com isso parece mais a Austrália, sei lá. E você pensar em outra estrutura algébrica como sendo um outro tipo de engrenagem que gira de uma determinada forma, o morfismo é uma correspondência entre os dentes que, que respeita os encaixes. Dá para pensar assim também. É útil pensar assim? Não, mas ajuda de um ponto de vista filosófico. Então, ou não. Mas então, o exemplo principal que eu dou para discutir para mostrar onde surgem essas coisas, que elas já aparecem. A gente já esbarrou com algumas. E o Tech pulou para o servidor. Aqui o Guilherme. Guilherme chegou. Oi, Guilherme. Muito prazer. Oi, prazer conhecer. Então, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre morfismos. E o que são essas coisas. Só para eu saber, você chegou a ver as gravações dos outros ou caiu de paraquedas? Paraquedas. Ok, mas você caiu de paraquedas e, sei lá, você já sabe alguma coisa de matemática? Enfim, eu não sei quem é você, desculpa. Eu só sei que você é amigo do Lucas. Eu estou no primeiro período, no mesmo curso que o Lucas, e Ah, eu sei um pouco de álgebra, um básico, assim. tá, não, tá, tudo bem. Então não vai doer tanto, não vai doer tanto, beleza. Tá, então muito bem-vindo, Guilherme. E eu tô falando Guilherme porque deve ser Guilherme, né? Provavelmente. Ah, É, é Guilherme. tá, então muito prazer. Então, ó, pessoal, o primeiro exemplo que eu, que eu acho interessante discutir é esse aqui. Esse que para um xzinho fixado, num xão pega y e manda nesse cara aqui. E qual é informação, o background, né, da informação? É que esse x ele é no contexto que a gente está, deixa eu colocar aqui, ele é um monoide, tá? Então lembrando, essa operação aqui ela é associativa. Esse E é um elemento neutro. E, essencialmente, o monoide é, é isso. Porque eu não preciso que ele seja comutativo para o que eu vou fazer. Tá? E aí ok. Para cada xzinho, a gente vai associar a gente vai considerar essa função que pega um elemento do xão, do monoide, e associa nessa operação doida aqui. Não, amarelo no fundo branco, não, Renan. Aqui. Então, o que isso dá para a gente, essencialmente, a gente pode pensar que essa função
que ela age em cada y, ela depende do x na sua definição. Então, é como se eu tivesse com essa eu estou fazendo uma função cujo parâmetro de entrada a gente coloca aqui embaixo, tá? E essa função sai do x e vai no conjunto das funções de x em x. Então, a gente vai pegar um xzinho e vai mandar na função phi de x. Para cada x, a gente associa uma função. É um novo mind-blowing assim, de coisas que a gente pode fazer. E aí, só para recordar a definição, isso aqui são todas as f's, tais que f é uma função que sai de x e vai em x, tá? E esse rapaz é monoide. Foi o primeiro monoide que a gente viu, se não me engano, um dos primeiros. Ele é um monoide associativo. Todo monoide é associativo, né? Ele é um monoide com a operação de composição. Quando você compõe duas funções de x para x, você tem uma função de x para x. E você compõe com outra função de x para x, essa composição, se aqui é f e aqui é g, isso aqui vai ser g bola f. Isso aqui te dá uma nova função de x em x. E você dizer que esse cara é um monoide com essa operação é você dizer que a composição é associativa, que de fato é, e que ela tem um elemento neutro, que de fato tem, que é a função identidade. Mas enfim, por que eu falei... que grande porcaria eu estou falando desse negócio aqui, né? Dessa função. É que essa função ela respeita as operações que existem aqui no monoide do domínio e ela faz a correspondência de maneira a ser compatível com as operações que acontecem aqui. Em que sentido? Se a gente pegar, por exemplo, um x... Deixa eu fazer isso em outro lugarzinho. Quando a gente fala sobre compatibilidade de morfismo, né? O que isso quer dizer? Aqui eu estou com o x e aqui eu estou com o x elevado a x. Quem mora aqui são elementos do x e quem mora aqui são funções. Se eu pego um xzinho, eu posso mandar esse xzinho na phi de x, que é uma função. Se eu pego um x', posso mandar esse cara na phi de x', na phi desse elementozinho. Agora, dados esses dois caras, a gente tem o direito de operar eles. Digamos que eu pegue aqui o x operado com o x', digamos que ele esteja aqui. Agora, esse cara, eu vou deixar ele aqui. Esse cara, ele vem para isso aqui, a phi do x operado com o x', porque isso aqui é um elemento do x e a gente tem o direito de ver quem é a phi de x estrela x' desse cara. Isso aqui é uma função. Só que, por outro lado, a gente tem essa função aqui, a gente tem essa função aqui, e a gente pode compor as duas. Pode fazer isso, ó. Phi de x, bola, phi de x'. Temos plenos direitos de fazer isso, porque esse cara é um monoide, a gente pode operar quaisquer duas coisas que morem aqui dentro. Em particular, essas duas. Bom, a afirmação essa correspondência maldita é um morfismo é você dizer que esse negócio e esse negócio são iguais. Ou seja, essa phi, essa correspondência phi que pega coisinhas aqui e pluga aqui embaixo, ela respeita digamos assim, a gramática do x. Se você tem uma palavra, pensa como se fosse uma palavra. Se tem um negócio escrito assim, e aí você aplica a phi desse negócio, vai ser a mesma coisa que você tivesse aplicado primeiro aqui. Opa!
Aí depois aqui, aí você compõe as duas coisas. É como se você estivesse quebrando você pode tirar a operação, essa operação aqui, aqui ela está escrita em X, e você escreve ela do lado de fora. Só que aí ela aqui está escrita no espaço do contradomínio. Tá? Por que vale isso? Só para fazer a continha, que pode ser interessante. O slide ficou fora de ordem. Acontece. Se a gente pega, então, e calcula quem é a função φ de x operado com x... Deixa eu fazer isso maior, né? Você pega a função φ de x operado com x' e você quer calcular ela num y. Essa função, pela regra geral que a gente estipulou aqui, ela vai pegar um yzinho e operar esse y no final do que está aqui embaixo. Ou seja, vou pegar o que está aqui embaixo, repetir aqui, e aí eu opero com y. Beleza. Agora, isso, como o cara é um monoide, eu posso brincar com esses parênteses. Esses parênteses vêm para cá, ficam assim, dessa forma. Só que agora, isso aqui está parecendo um negocinho da bruxa de Blair, né? Era para ser um asterisco. Ainda está parecendo um negocinho da bruxa de Blair, mas tudo bem. Isso aqui, vejam só, explicitamente você está pegando o x e está operando com essa coisa aqui no final. Então, pela definição, isso é você fazer a φ com x embaixo, aplicada nesse elemento do seu monoide. Por sua vez, esse negócio, deixa eu repetir o φ do x, é você colocar o y operando depois do x'. Então, você ter feito isso aqui. Bom, mas agora você está com a φ de x, da φ de x' aplicada no y. Isso é exatamente a definição da composta. Então, como isso aqui ocorreu para um y qualquer, significa que essas duas funções, essa aqui e essa aqui, são iguais. Tá? Então, de fato, ocorre essa quebra. Você consegue fazer isso. Tem outras coisas que dá para mostrar nesse contexto. Por exemplo, esse negócio aqui vai ser uma injeção. Tá? E para ser injetora, a gente depende bastante da existência do elemento neutro. É isso. E para garantir essa brincadeira aqui de que quebra, a gente precisa da associatividade. Então, se esse cara aqui for só um magma, for só uma operação binária, sem elemento neutro, sem porcaria nenhuma, não sei como os parênteses se comportam, a gente fica sem saber dizer quase qualquer coisa sobre como é essa função aqui. Mas, enfim, isso era só um exemplo motivador para a definição, que é a definição do que é um morfismo de magmas. Então, dados x estrelinha e y ponto. Isso aqui indica que estrelinha é uma operação binária em x, ponto é uma operação binária em y, tá? Magmas. Isso aqui é só um nome pomposo para dizer isso que eu acabei de falar, que são operações. Uma função f de x em y é
um morfismo de magmas. Morfismo de magmas. Se ocorrer o seguinte, e aqui talvez fique mais evidente o que eu tinha dito com você quebrar os parênteses. Se para quaisquer x e x' que você pegar no domínio, quando você fizer f de x operado. Nossa, agora apareceu a árvore branca de Gondor. Pronto. Quando você operar aqui, isso aqui vai ser isso. Tá? Esse é um morfismo de magmas. Se x... assim, magmas sem unidades, magmas sem um elemento neutro. Por que eu falei de... Por que estou falando de definir um morfismo de magma? Porque essa vai ser a mesma definição essencialmente para quando a gente estiver mexendo com morfismo de grupos, morfismo de espaço vetorial, que são as transformações lineares, morfismo de anel, como vão ter duas estruturas, vão ter que ser dois morfismos, vão ser duas condições de morfismo, e aí uma condição só, uma definição só, dá conta de tudo. Porque, sei lá, às vezes a gente está no curso de álgebra 2, tem anéis, aí tem a definição de homomorfismo de anel. Mas vai para o grupo. Homomorfismo de grupo. É a mesma coisa. A fabula caiu. Tá? E aí, por isso que eu estou dando uma definição só. No caso, e aí essa diferença é sutil. A fabula voltou. A diferença sutil é que se x e y têm elementos neutros, então... deu errado, cara. Aqui é mais fácil usar o retângulo. Aqui é massa demais. Eu fiz errado. Pronto. Se x e y tem elementos neutros, digamos e de x e de y, então são elementos neutros das operações em x e y, respectivamente, então como fala, f é um morfismo de magmas com unidade, é um morfismo de magmas com unidade, se além da condição anterior, que é essa aqui, valer que quando você faz a f da unidade no x, é igual a unidade, elemento neutro no y, tá bom? Já eu vou falar de outro exemplo disso, mas primeiro, só porque, assim, mencionar por que isso faz sentido numa perspectiva um pouco mais moderna, tá? Porque tem livros que, por exemplo, daqui a pouco, quando a gente estiver no contexto de anel, isso vai significar que um morfismo de anéis, ele tem que satisfazer isso aqui quando você troca esse símbolozinho pela soma, tem que satisfazer isso aqui quando você troca a operação pelo produto, e tem que levar o 1 do anel, de um dos anéis, no outro 1 do anel, no outro elemento neutro. Mas tem textos que não fazem isso, não exigem isso. E é meio feio, assim, você ganha pouca generalidade com isso, mas a justificativa filosófica do porquê
a gente quer que o morfismo leve o elemento neutro de um cara no elemento neutro do outro cara, é que a gente pensa no elemento neutro como se ele, assim, tudo bem, é um elemento. A gente pensa nele como se fosse uma operação que a gente chama de zero área. Você tem o que eu quero dizer com isso? Você tem a operação binária, por exemplo, que pega, sai de Z cartesiano Z e vai em Z e manda um AB no A vezes B. Beleza, isso é uma operação binária, tem duas entradas. Você tem a operação área, tá? Então a gente pensa, tipo, tem o par ordenado, o trio ordenado é a quádrupla e depois vai virando n-upla, né? Então, binário, a gente pensa como sendo 2-ário, aí vai ter o unário, que é o 1-ário. Então, é uma função que só tem um parâmetro e devolve uma coisa. A gente pode pensar nisso como uma função, um exemplo, a função sai de Z em Z, pega um Zzinho e manda no inverso aditivo dele, no simétrico. Então, um parâmetro. Zero área, e aí eu vou escrever assim. Seria uma coisa que sai da onde, né? Aqui, ó, esse Z cartesiano Z é o... Você pode pensar como sendo... Um dia eu vou conseguir escrever isso. Você pode pensar nisso como sendo... Não vai ser hoje que eu vou conseguir escrever. Pronto. Z2. Ou o conjunto das funções que saem de 0, 1 e vão em Z. Tá? Porque o que é um par ordenado? É uma função que devolve um valor no 0 e um valor no 1. Então, ok. Produto cartesiano é um conjunto de funções. Então, aqui é o 2. Então, z elevado a 2. Aqui é o z elevado a 1. Se eu chamar esse z de z0, pronto, é a função, o domínio só tem um elemento, que é o 0, e aí está escolhendo um cara. Cada elementozinho lá é isso. Mas veja, aqui tem um elemento, né? Um elemento, um ário. Dois elementos, dois áreos. O que é o z do vazio? São todas as funções que saem do vazio, chegam no vazio, eles chegam no z, tá? A única função que faz isso é a função vazia. É o vazio visto como uma função. Então, o z do vazio é um conjunto que só tem um elemento, o próprio vazio. Porque o vazio, quando você olha a definição do que é ser uma função do vazio em z, o vazio satisfaz essa definição. Então, ele é, milagrosamente, uma função do vazio em z. Então, o que é uma função de um conjunto que só tem um elemento e chega em z? É uma função que pega esse cara e escolhe alguém lá. É uma função que vai pegar um cara, vai eleger um elemento aqui. Vai ser o z do vazio. Tá? Então, quando você escolhe um elemento importante por algum motivo, um elemento neutro, da adição, da multiplicação, essas coisas, você pode pensar nisso como se fosse uma operação zero área. E o morfismo é uma coisa entre duas estruturas, a gente quer que ele seja compatível com todas as operações. Todas. Inclusive as zero áreas. Então, se eu tiver uma constante aqui, o meu morfismo tem que levar na constante correspondente. Tá? Então, por isso que, filosoficamente, tá, do ponto de vista da álgebra universal, da teoria dos modelos, assim, é higiênico, tá? São boas maneiras você exigir que esse tipo de coisa aconteça. Tá? Isso foi só uma gigantesca digressão sobre
teoria dos modelos aqui. Mas enfim, então, morfismo de magma é isso. Morfismo de magma com unidade tem que satisfazer esse e esse. E aí, cadê? Que horas são? 6h45. Deixa eu ver aqui. Só colocar uma observação. É que quando a gente está no contexto de grupos, então lembra, o grupo é que é muito tipo de estrutura algébrica ao mesmo tempo, né? Grupo é um negócio que tem uma operação, um elemento neutro. Essa operação é associativa. Então, até aqui ele parece um monoide. Só que todo elemento do grupo ele tem um inverso, que é alguém que quando você opera dá o elemento neutro. Então, vale simetria. Enquanto no monoide você só tem certeza que você consegue ir para frente, no grupo você consegue ir para trás, você consegue ir voltando. Você sempre tem um retorno, tá? Grupo sei lá, o equivalente algébrico do que a gente gostaria que fosse as cagadas da vida, né? A gente gostaria que pudesse sempre voltar, mas às vezes a nossa vida é um monoide. Então, toma cuidado, que às vezes a gente não consegue voltar. Então, lembramos o que é grupo. Então, um morfismo de grupos. Então, o grupo ele tem uma unidade, um elemento neutro. Então, se você está com dois caras aqui, esse grupo, vou colocar aqui E de G, e está com um outro grupo, vou colocar com um pontinho, e uma função entre G e H, a gente vai considerar ela como sendo um morfismo de grupos. É que eu dei a definição antes, mas o que é o morfismo de grupos? O morfismo de grupos é um morfismo de magmas com unidade. A gente quer que ele preserve essa operação e preserve os elementos neutros. Só que, no caso de grupos, a gente não precisa se preocupar em verificar que a imagem do elemento neutro vai no elemento neutro. É isso que essa proposição está falando. Se, em outras palavras, se você está num contexto de grupos, isso aqui vale, então isso aqui vai ter que valer. Tá? Eu acho que pode ser interessante só para praticar um pouco. Vou fazer essa aqui. Tá? Assim, em português, claro, o que a gente quer mostrar é que se isso aqui acontece, dado esse enunciado aqui mais bonitinho, isso aqui acontece. Opa, aqui é pontinho. Para quaisquer x e x' pertencentes a G, então a gente quer dar um jeito de concluir que quando a gente pegar o elemento neutro do G e fizer a imagem, isso aqui vai dar o elemento, vai dar o elemento neutro do H. Então, será que isso rola? E é um truque que é extremamente recorrente. Ué, agora foi. O Churnal tá meio doido. O Churnal está com ódio de mim. Esse Churnal vai travar daqui a pouco. Eu vou salvar esse negócio. Pronto. Então, será que essa implicação vale? Então, se a gente quer sair daqui, deixa eu escrever com outra cor. Escrever com amarelo.
A gente quer sair daqui, fazer umas massagens doidas nisso e dar um jeito de vomitar isso aqui, o elemento neutro do H. Usando, e a única coisa que a gente sabe é que isso aqui ocorre independentemente do x do x' que a gente usar. Ok. Vejamos. Bom, por um lado, talvez eu tenha sido otimista. A gente quer chegar aqui em algum momento. Por um lado, isso aqui é f do elemento neutro operado com o elemento neutro. Porque esse cara é o elemento neutro. Então, em particular, ele operado com ele mesmo, dá ele mesmo. Então, isso aqui tá ok. Agora, como é morfismo, isso aqui a gente quebra. Isso aqui a gente quebra assim. Será que vai dar certo? Eu tô fazendo isso meio ao vivo. Porque eu tô olhando para a TV e não tô olhando para o PDF que está do lado com a cola, porque senão eu vou perder muito tempo. Então dá isso aqui. Então, não vai dar certo. Tá. Então, em suma, essa igualdade fica mais bonitinha a gente escrever assim, ó. F de E G é igual a F de EG operado com F de EG. Agora, veja, essa porcaria, seja lá quem ela for, ela mora em H. Essas porcarias aqui também. Mas H, com essa operação, é um grupo. Então, existe o elemento neutro, existe o inverso, que quando você opera com o elemento, dá o neutro do grupo. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, vou denotar por e elevado a g menos 1. O inverso desse cara. Se operar ele aqui, é a mesma coisa que eu operar. Uma hora dá certo. Se eu opero desse lado, tem que ser a mesma coisa que eu operar desse lado. Tá? E aí, bom, valendo. E por que eu não coloquei desse outro lado, né? Porque eu não estou assumindo que a operação é comutativa. Então, se eu fiz desse lado, para manter a igualdade, eu tenho que fazer desse lado. Tá? Porque fazer desse lado aqui e esperar que seja igual, eu estou fazendo coisas diferentes em rapazes iguais, não tem por que essas coisas diferentes serem iguais. Agora, quando você pega um negócio e opera com o seu elemento inverso na operação, isso dá o inverso. Isso dá o neutro, perdão. Aqui é a mesma coisa. Então, isso aqui vai dar o elemento neutro e essencialmente cancela. E o elemento neutro operado com qualquer coisa dá o qualquer coisa. Então, a gente chegou e isso aqui acontece. Então, no lindo mundo dos grupos, o que essa proposição aqui diz é: você não precisa se preocupar que o elemento neutro vai no neutro, porque a simetria, em certo sentido, ela já te dá de presente que o zero vai ter que ir no zero, que o elemento neutro vai ter que ir no elemento neutro. Tá? Bom, aqui, agora, isso eu acabei de fazer tá, essa parte aqui. Agora teria esse exemplo aqui de que ações, aquela definição que a gente tinha visto de ações, são morfismos. Isso é uma curiosidade, mas já está muito em cima, eu posso voltar nisso outro dia, tá? E ela é meio chatinha de ver. Eu vou focar nessa proposição aqui. Ela é aparentemente imbecil, mas ela é extremamente poderosa. Tá? Porque essencialmente ela fala pra gente que estamos numa categoria.
ou estamos em contextos categoriais. A proposição, então, identidade de x em x, você tem x, y, z magmas. Aí você pega a função identidade do x no x. Essa função é um morfismo de magmas. Então, isso aqui é meio óbvio, né? Porque, bom, a identidade é fazer nada, né? Você pega a identidade de x. Isso aqui, ela é literalmente isso aqui. E esse x é a identidade do x. E esse y é a identidade do y. Então, nada aconteceu feijoada, então é trivialmente um morfismo. Esse outro aqui não é mais difícil do que esse para provar. Que é mostrar que um morfismo, se você tem dois morfismos de magmas, um está indo do x para o y, o outro está indo do y para o z, então a composta dessas coisas também vai ser um morfismo de magmas. Assim, computacionalmente a parte da conta é bem simples, né? Você está com a composta aqui agindo. Isso aqui, por definição, é a G da F agindo nesse negócio. Aí agora, a F é um morfismo, então quebra. Aí agora, a G é um morfismo, então quebra de novo. E aí aqui é G de F, que é G bola F. E aqui é G de F, que é G bola F. E aí quebrou. Tá? Mas e a outra coisa é que se eles tiverem unidade, então identidade também vai ser um morfismo de magmas com unidade, obviamente. E se todos esses caras têm unidade, e a F leva unidade em unidade, e G também, então mesmo raciocínio vai matar isso aqui. Tá? Porque G bola F do 1 é a G do F do 1 do X, né? Mas a F do 1 do X é 1 do Y. E a G do 1 do Y leva, no caso onde o G é um morfismo de magmas com unidade, leva no 1 do Z. Então, você não tem escapatória. Por que essa proposição idiota ela é importante? Tá? Eu não fiz detalhes porque ela está toda esmiuçada aqui, tá? No texto. Cara, são quase acabando. Porque, essencialmente, spoiler, isso diz pra gente que se a gente pensar num universo, digamos assim, onde a gente tem pontinhos que são magmas, e que que a gente desenha setas entre esses pontinhos, e essas setas são morfismos de magmas, então essas coisas dão pra gente uma coisa que se chama categoria, que é foi a grande coisa da matemática do século XX, assim. Existe matemática antes de categoria, matemática depois de categorias, assim. Curioso que é um Czinho, né? Então é AC e DC também. Mas sim, a matemática se divide em antes de categorias e depois de categorias. Porque essas coisas, elas permitem para a gente ter relações entre objetos de natureza diferente. E natureza diferente quer dizer de áreas diferentes, tá? Provavelmente no próximo seminário eu vou poder explicar isso um pouco melhor, mas só para dar um exemplo, aqui, quando a gente olha o conjunto das partes de um certo subconjunto, lembra que isso aqui
São todos os A's, tais que A está contido em X. Esse cara tem duas operações nele que fazem dele um anel, que é quando a gente faz a soma ser a diferença simétrica, tá? O que é a diferença simétrica, né? A diferença simétrica com B é o A menos B união B menos A. Se quiser pensar num desenho, esse aqui é o A e aqui é o B, é o A menos B, tirei o B aqui, união com B menos A. Então é esse negocinho aqui. Então, quando você pensa na soma como sendo isso e o produto como sendo a interseção, o negócio é um anel. E aí, bom, por que eu tô falando isso? É um anel estranho. É um anel feio, é ruim de fazer conta nesse negócio. Só que a gente tem uma correspondência muito bonitinha entre o conjunto das partes de x e o conjunto das funções de 0, 1, das funções que saem de x vão em 0, 1, tá? Pega um subconjunto aqui e manda num subconjunto e manda na função característica desse subconjunto. A função aqui ela é definida assim, né? É 1 se x pertence a A, 0 se x não pertence. Daí, bom, esse cara é um anel. Se você coloca uma estrutura de corpo nesse 0, 1, isso aqui se torna um anel. E aí essa coisa aqui, essa função, ela vai ser um morfismo de anéis. Mas o interessante nesse caso, que eu queria falar, eu nem precisava ter falado disso porque eu queria. Na verdade, isso aqui eu me empolguei. Mas o que eu queria falar é que, por exemplo, se a gente pensa nisso aqui, 7. Pensa que aqui é o lugar onde moram todos os conjuntos. E aqui você tem ring, que é o lugar onde moram todos os anéis. Você pega um conjunto X e associa ao conjunto das partes de X, isso te dá uma função entre áreas da matemática, digamos assim. Você tem uma função que pega um conjunto e manda no conjunto das partes de X, mas aqui visto como um anel. E aí você tem aqui uma outra função. Essa outra função você pode mandar ela nesse outro anel. Então, digamos que tem esse Fzinho aqui. Aqui você vai ter como fazer uma correspondência entre essas coisas. Então você vai ter correspondências entre áreas, tá? Da matemática, por assim dizer, que é o tipo de coisa que se estuda em categorias. E o que você precisa em categorias é assim, o que é uma categoria? É um negócio onde você tem pontinhos. Tá? Que todo ponto tem uma função identidade. E se você tiver setinhas, que são como se fossem funções, elas se compõem de modo razoável. Então, assim, isso aqui é bobo, mas é importante para o futuro, tá? Mas já são 7h04 e eu falei muita coisa, muita informação, muita informação. Tá bom, vou ficar quieto. Eu estava empolgado pelo seminário lá que eu estava fazendo e eu cheguei com muito gás, desculpa. Mas dúvidas, pessoal? Algum comentário, alguma coisa assim? Alguma coisa? Volta ali e tal. Eu sou suspeita, né? Não posso falar essas coisas. Sim.
só estou falando só para ver se a galera fica à vontade, faz um comentário e tal. Sim, você tá comendo pizza. Você tá comendo pão, não entendi. Qual é a do pão com... Eu não entendi qual é o significado do pão. É um pão, né? Nenhum. Ah, tá. Bom, imagino que assim, muita coisa nova pro Guilherme, talvez. Provavelmente. Não, foi tranquilo. Ok, tá. Que bom. Mas, assim, tem os seminários gravados no YouTube, tá? Dos anteriores, e tem o texto. Ele é estudioso e é autodidata. Muito bom. Tá? É bom e ruim, né? Bom porque é bom para você, ruim porque você, apesar de ser autodidata, vai ter que assistir às aulas, né? E assistir a aula que você já sabe. Né? Enfim, lamento pelo tédio. Mas tem os vídeos no YouTube e lá tem o link do material que eu tava pondo print aqui toda hora. Você pode dar uma olhada lá. Beleza. Bom, a Fabiola acho que está de boa com essas coisas. Quinta-feira. Tá, quinta-feira. Eu e Fabiola, tá, eu só tô pensando alto. Tá. Do ensaio lá. Mas tá bom então, pessoal. Acho que assim, começou tarde, mas a ideia é nunca passar muito das 7. Então, desculpa o atraso de novo e eu vou encerrar, que eu estava gravando, né, para colocar no YouTube. Acho que eu esqueci de avisar, mas eu vou encerrar a gravação então no OBS. Encerrei.